dia, queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus continuem firmes, abundantes na vida de cada um. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2. É bom estarmos aqui, juntos, para a comunhão na adoração. Cristolândia presente, beleza, ó. Firme e forte. Segunda Reis, capítulo 2, a partir do verso 9. Melhorou. Diz assim a palavra do Senhor: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Fica até aí, depois nós vamos tratar mais de alguns versículos desse texto. Elias e Eliseu foram homens de Deus, dois profetas que, sem dúvida alguma, foram homens de Deus, e as pessoas reconheciam isso ao vê-los, ao acompanhá-los, ao percebê-los. Ali está um homem de Deus. Lá no capítulo 2 de 2 Reis, capítulo 4, melhor dizendo, verso 9, a sunamita ainda acrescenta alguma coisa. Ela diz assim: ali está um santo homem de Deus. Será que há algum elogio maior para um homem ou uma mulher, um servo de Deus, uma serva de Deus? Há elogio maior do que alguém se expressar assim? Ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali está um jovem de Deus, um adolescente. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando as pessoas se referem ou chegam a se referir assim em relação a você, a alguém. Elias estava terminando o seu ministério, acabou a sua carreira, estava pronto para ir para a casa do pai, receber sua coroa, a sua recompensa. Na corte de Acabe ele foi mensageiro de Deus, em Querite ele foi quebrantado por Deus, em Sarepta ele foi lapidado por Deus, no Carmelo foi usado por Deus, na caverna foi restaurado por Deus, e no Jordão ele foi arrebatado por Deus. Se pudéssemos resumir, é difícil resumir a vida de Elias, do profeta Elias, mas eu tentei aqui colocar como Deus trabalha na vida de uma pessoa e como Deus trabalha através de uma pessoa, por intermédio de uma pessoa. Experiências singulares na vida de Elias, na vida de Eliseu. Ele foi arrebatado, algo realmente singular, que somente ele e Enoque tiveram essa experiência. E Eliseu presenciou esse traslado, a partida, o arrebatamento de Elias.
Vamos tirar algumas lições aqui, queridos, nesse texto e contexto. O que nós podemos aprender com esses homens de Deus? Aprender é uma virtude, queridos. A virtude de quem é humilde, de quem não está cheio, mas quer ser cheio. É triste quando alguém fala assim: não vou para a escola dominical não, porque eu já sei tudo. Conheço tudo sobre as cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Triste demais, né? Quando a gente é humilde, quando a gente é esponja, a gente quer aprender. E como é bom quando a pessoa vem cultuar a Deus com um coração assim: quero aprender o que Deus tem para me falar, o que eu preciso ouvir hoje. Está pensando no irmão? Não, na irmã. Eu estou aqui, Deus quer falar comigo. Uma vez um irmão chegou para o pastor e disse: pastor, tudo que o senhor falou foi para mim. O senhor pregou diretamente para mim? O pastor falou: é claro. Eu ia pregar para os bancos? Claro que foi para você, mas não foi especificamente para você, foi para todos. Mas o Espírito Santo, ele trabalha em nosso coração e aplica na nossa vida. Não adianta ficar pensando na vida dos outros. Mas vamos lá, vamos a algumas lições que nós aprendemos aqui, e eu espero que você também aprenda, que eu aprendi e você também aprenda, estou aprendendo, né? Então a primeira lição é: precisamos fazer discípulos. 1 Reis, capítulo 19, se voltar um pouquinho, 16, Deus manda Elias ungir Eliseu, o seu sucessor. No capítulo 19 ainda, verso 19, Elias lança o seu manto sobre Eliseu. E no verso 21, capítulo 19 ainda, Eliseu passa a caminhar com Elias. O jovem Eliseu passa a caminhar com Elias. Eliseu jamais deixou de seguir Elias. Eliseu se tornou discípulo de Elias. Onde Elias estava, Eliseu estava também. Onde ele ia, lá estava Eliseu. Elias viajava, lá estava Eliseu, junto com seu mestre. Ele não arredava o pé da presença de Elias. Então Eliseu, ele ouviu e viu coisas maravilhosas que Deus fez. Ele aprendeu lições preciosas com o profeta Elias. E, portanto, tornou-se o principal discípulo, e em especial sucessor do grande profeta Elias. 2 Reis capítulo 2, verso 7, Elias diz aí que Elias tinha mais de 50 discípulos na escola de profetas. Eles eram considerados filhos espirituais. Filhos espirituais. Treinados para a obra de Deus. Então Elias era pai espiritual destes profetas, desses discípulos. Ele ensinava, instruía e discipulava. Coisa maravilhosa vermos isso, irmãos. Na vida secular, é assim, é legal quando os pais deixam para os seus filhos uma herança patrimonial, profissional. Você está acostumado a ver isso, não é? Os filhos seguindo os pais, às vezes na profissão, nos negócios, numa empresa, e você vê isso na televisão, os filhos dos atores seguindo, né, o mesmo caminho dos pais, não é? No esporte você vê, né, alguns craques que tiveram seus filhos, às vezes não são muito lá essas coisas não, mas aí
tem uma vaguinha, né? Tem muita política nisso aí. Aí tem uma vaguinha no time grande ali e tal. E, enfim, alguns são bonzinhos, mas a maior parte é pereba mesmo, né? E você vê isso em várias profissões, né? Aquele irmão que tem uma carreira militar, o filho ou a filha quer seguir a carreira militar, é advogado, quer ser advogado, quer médico, quer ser médico, e enfim, nem sempre é assim, mas muitas vezes acontece. A professor, eu quero ser professor também, quero ser professora, quero, enfim, quero ser comerciante como meu pai, como minha mãe, etc, etc, né? Bacana, é bacana, mas, irmãos, não há um mandamento específico para que seu filho, sua filha, siga os seus passos nesse sentido. Ele tem que seguir aquilo que Deus planejou para ele, ou para eles. E às vezes a gente vê gente frustrada, porque os pais praticamente obrigam os filhos a os acompanharem na profissão, no negócio, enfim, uma série de coisas. Ontem mesmo eu estava falando com o irmão, ele falou, meu filho, ele não, parece que não vai seguir o que eu quero, né? Vou deixar o negócio para ele, mas ele não quer, ele não se encaixa, né? Então, não há um mandamento para isso, querido, tá? Mas há um mandamento muito específico para que façamos discípulos espirituais. Isso sim, você sabe, você conhece muito bem, Mateus 28, 19, 20 e outros textos, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu pergunto a você, esse mandamento é para você? Só para esses que falaram sim? Esse mandamento é para você, minha irmã. Esse mandamento é para você. É para mim. E se nós não estamos obedecendo, nós estamos fazendo o quê? Desobedecendo. Se Deus manda eu fazer uma coisa, eu não faço, enquanto eu não obedecer, eu estou em desobediência. Jesus fez 12 discípulos, preparou-os para continuar a obra de espalhar o Evangelho em todo o mundo. Então esse mandamento é para cada um de nós. Agora a grande pergunta, chata de responder, é esta. Olhe para mim agora, por favor, olhe para mim. Você estava olhando já, né? Mas olha mesmo agora. Onde estão os seus discípulos? Onde estão os seus discípulos? Se esse é mandamento, onde estão os seus filhos espirituais? Estamos pregando o Evangelho, irmãos? Estamos evangelizando? Estamos fazendo missões? Estamos ganhando almas para Jesus? Onde eles estão? Cadê as pessoas que você ganhou para Jesus? Eu já falei aqui, vou repetir, já falei até mais de uma vez, né? Alguém disse que quando chegarmos no céu, as pessoas, alguém vai nos perguntar, vai fazer duas perguntas, vocês lembram? Alguém vai nos fazer duas perguntas, o Deus, Jesus, vai nos fazer duas perguntas. Primeira, quantos estão aqui no céu por sua causa? Isto é, quantos você ganhou para Jesus? Você povoou o céu? Você ganhou almas? Você discipulou alguém? E a pergunta, outra perguntinha chata é: quantos não estão aqui por sua causa? Quantos não estão aqui por sua causa? E aí entra o mau testemunho.
os escândalos, a omissão, a nossa omissão. Quantos poderiam estar ali se nós tivéssemos vivido o Evangelho, trabalhado como deveríamos trabalhar, evangelizado como deveríamos evangelizar, discipulado como deveríamos discipular. É gratificante ver, irmãos, o discipulado na vida de Moisés com Josué. É bonito ver o discipulado de Barnabé com Paulo. Veja lá em Atos, você vai ver. É bonito vermos o discipulado de Paulo com Timóteo. Ele chama meu filho na fé. Elias com Eliseu, Jesus com os 12. Enfim, quantos exemplos nós temos de pessoas que fizeram discípulos. Agora, irmão, para fazer discípulo, primeiramente eu tenho que ser o quê? Discípulo. É impossível fazer um discípulo de Jesus se eu não sou discípulo de Jesus. Precisamos nos concentrar na missão, irmãos, de fazer discípulos. Temos oportunidade na nossa convivência, dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Nossos primeiros discípulos precisam ser os nossos filhos. Com quem trabalhamos, com quem estudamos, quantas oportunidades, irmãos, nossos vizinhos, quantas oportunidades que nós temos. Com quantas pessoas você convive, pessoas que precisam de Jesus. O pastor está colocando um peso. Estou sim, claro que estou. Porque esse mesmo peso está aqui, irmãos. E não é peso, é privilégio. Vamos revitalizar os PGMs. PGM, irmãos, é o pequeno grupo, ou a célula, como você preferir. É uma oportunidade singular. Que às vezes a pessoa não vem ao culto aqui, ao templo, à igreja. Mas ela vai na sua casa, na casa da sua vizinha. É a oportunidade de conviver, de orar, de ouvir essa pessoa, de acompanhar nas suas lutas, dificuldades, levando o Evangelho para essas pessoas. É uma oportunidade singular. Quando você abre a Bíblia, você vai ver como esse método foi usado no livro de Atos. E você vai encontrar a igreja que se encontra na sua casa. Mas tem que renunciar, tem que ter disposição, tem que ter uma vida consagrada, dedicada ao Senhor. Enfim, nada de especial. Aquilo que é cristão, é ter uma vida cristã e um desejo ardente de ganhar almas para Cristo, ter um coração ardente para ganhar almas para Cristo, para cumprir a missão, obedecer essa ordem de Jesus. Vamos orar por isso, irmãos. Vamos orar, queridos. Quantas pessoas nós conhecemos que estão afastadas do Evangelho? Quantas pessoas nós conhecemos que tomaram uma decisão, mas não foram integradas na igreja, se afastaram, esfriaram na fé, mas chegaram a tomar uma decisão, e aí você conhece, você tem algum tipo de relacionamento, e mesmo que você não conheça, é nossa responsabilidade, irmãos. Essa pessoa nasceu e foi deixada sozinha. É bonito isso? Não. Precisamos fazer discípulos. Amém, queridos? Segundo lugar, que aprendemos aqui com homens de Deus. Precisamos permanecer em Cristo, unidos a Cristo. E eu quero tirar aqui alguns versos. Veja aí, acompanhe por favor, deixa a Bíblia aberta. Capítulo 2, que já lemos. Disse Elias a Eliseu:
fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Olha, veja o verso 4, do mesmo capítulo 2. A mesma coisa aconteceu, só que Elias foi para Jericó. E Eliseu mais uma vez: eu não arredo o pé de você. Versículo 6, a mesma coisa, só que foi para onde? Jordão. Não arredo o pé de você. E no verso 2, 9 e 10, Eliseu pede uma bênção. Elias diz que a bênção estaria condicionada à seguinte situação: Eliseu teria que ver, presenciar a partida dele, de Elias. Está condicionada a isso. Verso 11: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, a ideia que eu tenho aqui, irmãos, eu acho que você vai ter também, é que Elias estava provando Eliseu. 3 vezes ele diz: fique aqui. E ele não ficou. Queridos, se a bênção de Eliseu, e próprio Elias falou isso, estava condicionada a ele ver a sua partida, por que que Elias disse: fique aqui? Por quê? Não tem sentido. O próprio Elias falou isso para Eliseu. Provação, perseverança. Vou provar a perseverança dele, a fidelidade dele. Eu entendo assim. E Eliseu não desgrudou de Elias até o final, e passou no teste. Passou no teste. Você lembra de Jacó, quando teve encontro com o anjo? O que ele disse? Não te deixarei enquanto... Olha o Jacó de novo aqui, ó. Eliseu: não vou te deixar, eu vou te acompanhar. Eu estou contigo e não abro. Não vou te deixar. Quando você lê o que Jesus disse em João capítulo 15, sobre a figueira e as varas, a videira e as varas, olha só, queridos, as varas precisam estar ligadas à videira. E aí você vai ver que a palavra principal do capítulo é permanecer. Veja quantas vezes essa palavra aparece no capítulo. Permanecer. E essa é uma palavra especial na vida cristã, irmãos. Permanecer. A ideia de perseverar. Isso diz alguma coisa a você em relação à sua vida cristã? Eliseu sabia que precisava estar junto a Elias. Ele precisava ver a partida de Elias. Não sabia direito como seria, mas ele precisava estar junto. Não aconteceu em Gilgal, não aconteceu em Betel, não aconteceu em Jericó. Mas se acontecesse, estou aí, estou contigo. Ele ia presenciar. Mas não aconteceu. Aconteceu aonde? No Jordão. E estava lá Eliseu. Às vezes a gente não entende muito as coisas. Veja bem, tem música inclusive que fala que numa carruagem eu irei subir. Elias subiu em quê? E a carruagem? O que a carruagem fez? Carruagem de fogo com cavalos de fogo. O que essa carruagem fez? Veja o texto: separou os dois. Separou.
caramba, gente, parece que Eliseu estava ali, ó. Onde você for, eu vou. Não, lógico que não estava agarrado assim, eu acho que não. Mas o indivíduo estava ali, ó, com seu mestre, pertinho dele. Precisou uma carruagem de fogo com cavalos de fogo para separar os dois. À noite eu vou falar sobre a questão da separação, a dor da separação. Um vai, o outro ficou. Morte. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão. Mas por hora, veja, a grande lição que temos aqui é a perseverança de Eliseu em estar junto a Elias. Junto a Elias. E aí vem o arrebatamento de Elias, que é um símbolo do arrebatamento da igreja. Jesus virá e vai arrebatar a sua igreja. Uns irão e outros ficarão. Na carta que nós estamos estudando na escola dominical, a maioria das classes, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz: ao soar da trombeta, Jesus descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados e se encontrarão com Cristo nos ares, para estarem para sempre com o Senhor. Eliseu precisava estar caminhando junto a Elias. E eles caminhavam e eles conversavam juntos. Irmãos, no dia do arrebatamento, nós precisamos estar com Jesus. Só que nós não seremos separados, né? Só quem estiver com Jesus, andando com Jesus, conversando com Jesus, caminhando com Jesus, obedecendo a Jesus, só esses subirão. Mas o texto diz que esse dia do arrebatamento será um dia de separação. Numa casa, uns vão e outros ficam. Não quer dizer que necessariamente seja isso, tá? Se todos numa casa forem servos de Deus e servas, todos subirão, não ficará ninguém. Mas o que o texto está dizendo é que os preparados irão, os não preparados ficarão. É isso que está ensinando. Então, queridos, símbolo do arrebatamento da igreja. Quem é a igreja? Os verdadeiros servos de Jesus. Uns levados e outros deixados. Você lembra da parábola das 10 virgens? Claro que lembra. 5 prudentes e 5 loucas, imprudentes, despreparadas. Quando o noivo chegou, as 5 preparadas foram com ele. E as 5 descuidadas, não vigilantes, imprudentes, ficaram. Não puderam ir com o noivo. As lâmpadas não estavam acesas. Perderam a luz. Ficaram chorando e lamentando, queridos, querendo ir. E Jesus encerra a parábola dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Agora há um detalhe interessante no verso 11 e 12. As moças desesperadas disseram assim: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Jesus
responde: em verdade vos digo que não vos conheço. Ai, irmãos, é para a gente tremer e temer. É um alerta. Ah, se é. É um alerta para aqueles que são convencidos e não convertidos. É um alerta para aqueles que têm apenas o seu nome no rol de membros e não no livro da vida, e ainda não pertence ao reino de Deus. É um alerta para aqueles que têm uma vida só de aparência, se preocupou com o exterior e não com o interior. É um alerta para aquele que ouve e conhece a palavra, mas não obedece, não pratica a palavra. É um alerta para aqueles que usam o nome de Jesus, mas não conhecem a Jesus de verdade, não tem comunhão com Jesus. Por isso ele diz: não conheço. Faltou comunhão, vida com Jesus. Você conhece também a parábola do trigo e do joio, ou joio de trigo, ou do trigo e do trigo falso. Quando haverá a separação, irmãos? No dia final. Se parecem. Quem é quem? Quando produz o fruto, na época da colheita, não tem diferença. Tem toda a diferença. Aí dá para ver as diferenças. Então, recolhe-se o trigo e coloca aonde? No celeiro. E o joio recolhe também e tem um celeiro especial. Vai para o fogo. Irmãos, isso não é brincadeira. Isso não é ilusão. Isso não é folclore. Isso não é novela. Isso é realidade, irmãos. Isso é realidade. Precisamos estar preparados, irmãos. Permanecendo com Jesus, não descolando de Jesus, andando com Jesus, convivendo com Jesus, tendo comunhão com Ele, não arredando o pé da presença dEle. Terceiro lugar, rapidinho. Terceira lição que aprendemos com esses homens de Deus: precisamos nos conformar com o não de Deus. Precisamos nos conformar com o não de Deus. Volta um pouquinho, 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Você vai ver aí que Elias faz um pedido a Deus, mas ele não sabia o que pedia. Elias pede a morte. Elias pede a morte. Sabemos que ele estava deprimido. Quando estamos deprimidos, pensamos na morte. Não porque queremos morrer, não, irmãos. Na verdade, queremos viver. Mas, como a pessoa às vezes não vê a saída, ela acha que a morte é melhor. Acha que a morte é a solução. Elias estava fugindo de Jezabel, você sabe disso. Você conhece a história? Ela tinha o ameaçado de morte. Você vai morrer. Diga: ele vai morrer, eu vou matá-lo. Se Elias quisesse realmente morrer, o que ele ia fazer? Estou aqui. Mas ele, deu no pé. Deus estava na direção dele, lógico, né, queridos? Mas ele fugiu. Irmãos, quando uma pessoa sente uma dor tão profunda, ela começa a achar que a morte vai trazer alívio para o seu coração, para a sua vida. É por isso que pessoas deprimidas flertam com a morte. Mas essa não é a vontade de Deus. Esta não é a vontade de Deus. A pessoa pode até pedir a morte, mas Deus não vai atender, porque esta não é a vontade de Deus.
Mas eu sei que há dores, há momentos difíceis, e depressão é enfermidade que precisa ser tratada. Precisa ser tratada. E lógico, pelos médicos humanos e pelo médico dos médicos. Então não fique achando que isso é problema espiritual, é o diabo, é doença, você precisa de ajuda, a pessoa precisa ser tratada, e lógico que precisa antes de qualquer coisa, irmãos, tem que orar, qualquer coisa tem que orar. Então a gente não exclui uma coisa da outra, mas precisa de ajuda, queridos. Deus não atende muitas vezes aquilo que nós pedimos. Deus nos dá o quê? Aquilo que necessitamos. Elias queria ir para o céu, claro, mas queria na hora errada e da forma errada. Deus tinha ainda algo para fazer através de Elias, e ele seria levado para o céu por um arrebatamento. Ele não provaria a morte, ele não ia morrer. Olha só, irmãos, a hora de Deus e a forma de Deus. Nossa partida depende da hora de Deus e da forma de Deus. Elias pede uma coisa a Deus, e Deus tinha algo muito melhor para ele, muito mais grandioso. Jamais ele podia imaginar que ele seria levado sem morrer, que ele não provaria a morte, que ele subiria ao céu através de um redemoinho. Sabe, eu imagino acho que é tufão que chama. Já viu casa sendo levada, carro? Eu já só vi em filme, né? Mas imagina aquele redemoinho levando Eliseu. Sumiu! Tanto que depois os profetas, né, os discípulos, vamos procurar ele. Depois está no texto que você lê, vamos procurar, ele deve estar em alguma montanha. Tá? Eliseu disse: se vocês quiserem, pode ir. Vocês tiram, não acharam nada. Tinha que ir para o céu para achar, né? Então, irmãos, o que eu quero destacar aqui, Deus diz não para ele. Por que não? Porque Deus tinha coisa melhor. Meu irmão, minha irmã, quando Deus diz não para você, ou Deus diz espere, é porque Ele está preparando coisa melhor para te dar. Ele está preparando uma bênção maior, meu irmão. Você crê nisso, meu irmão? Nosso Deus é amoroso, misericordioso. Ele tem prazer em responder nossas orações. A Bíblia está cravejada de textos assim: clama a mim que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas maravilhosas, grandes, que você não conhece. Então Deus tem prazer em nos responder, irmãos. Mas às vezes Ele diz não. Ou Deus diz: espere, tenha paciência, persevere, ainda não é a hora. Mas nós queremos as coisas para ontem. Mas Deus não é pressionado, queridos. Deus não age sob pressão, e Deus não vai querer agradar ninguém. Ele faz aquilo que é certo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, meu irmão, creia nisso e obedeça ao Senhor. Continue firme. Quando Jesus disse não para Paulo em relação ao seu espinho na carne, através daquela situação tão difícil, que foi difícil para ele, Deus tinha coisas grandiosas para fazer na vida de Paulo, na vida dele, para ele se tornar o instrumento maravilhoso que foi. Às vezes, irmãos, para nos tornarmos instrumentos
poderosos, eficazes nas mãos de Deus, Deus precisa ter um trabalho conosco. Ele tem que trabalhar na nossa vida primeiro, irmãos, para termos condições de fluir do poder de Deus, da ação de Deus, não para nossa glória, não para aparecer, mas para ser instrumento. À noite eu vou falar do pedido que ele fez, da porção dobrada. O que ele realmente queria falar com isso? O que ele pediu realmente? Então, mas é à noite. Então, irmãos, Deus atende às nossas necessidades. Quando Jesus deixou de atender por hora o pedido de Marta e Maria, Lázaro estava doente, Jesus vem correndo. Não. Mas é o seu amigo. É o seu amigo que está doente. Pressão não. Não adianta pressionar. Tem gente que acha que bota Deus contra a parede. Ele vai ter que responder. Porque eu. Deus é servo. Para eles Deus é servo. Jesus chegou lá já, desesperança, tinha ido embora. Mas a última palavra é do Senhor. A esperança pode ter ido embora. Os recursos humanos podem ter ido embora. Mas o poder dele continua atuando no mundo. É o mesmo de ontem e de hoje e eternamente. Ele não chegou atrasado. Não chegou atrasado. Essas duas irmãs jamais poderiam imaginar que Jesus ressuscitaria o irmão delas depois de 4 dias. Não foi na hora que pediram, não agiu da forma que gostariam, não curou. Jesus fez coisa melhor, muito mais gloriosa, grandiosa. Ressuscitou Lázaro. Meu irmão, minha irmã, espere a hora de Deus. Não desanime, não. Não desanime, porque Deus tem alguma coisa contigo. Deus quer alguma coisa contigo ainda. Se você continua no vale, Deus está trabalhando ainda na sua vida. Você está precisando. Então persevere, vá em frente. Espere com paciência no Senhor. Aguarde a hora de Deus. Ele está tratando de você. Ele está preparando algo tremendo para você. Não duvide não, irmãos. O não de Deus, ou o espere de Deus, é bênção. Bênção maravilhosa. 3 lições aprendemos agora pela manhã desses homens de Deus, com esses homens de Deus. Primeiro, precisamos fazer discípulos. Elias fez discípulo, inclusive seu sucessor. Cada crente precisa fazer discípulo. Eu sugiro a você uma oração: Senhor, eu quero ganhar uma vida para Jesus, pelo menos uma, e quero discipular essa pessoa, quero ajudar, quero orar por ela, eu quero acompanhar, eu vou ligar para ela, eu vou dizer: e aí, como é que você está? Eu vou fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa no caminho. Eu vou procurar alguém que já tomou a decisão, eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar. Fazer discípulo. Segundo lugar, precisamos permanecer em Cristo, coladinhos a Jesus, assim, estou contigo, Jesus, não abro mão, eu vou em frente, não vou me desgarrar, não vou ser ovelha desgarrada.
não vou deixar os problemas me desanimarem, eu vou em frente. Eu vou permanecer unido contigo, Senhor. E em terceiro lugar, precisamos nos conformar com o não de Deus, ou espere de Deus, porque está vindo algo muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Você conhece certamente aquela disputa, corrida de revezamento. Prova, como é que chama? 4 por 100, mas tem outras coisas aí, né? Tem também, não é só 100 não, né? Tem aquela também que vai, enfim. Você entendeu, né? Nas Olimpíadas, eu tenho que pegar o bastão e ir até lá onde está o próximo. Eu tenho que entregar. Eu não posso deixar cair. Eu tenho que entregar. Para ele fazer a parte dele. E o outro a dele, e o outro a dele, e o outro a dele, até chegar ao final da prova e receber o prêmio. Pensa na vida cristã como essa corrida. Você tem, é só você. É sua responsabilidade ir até o ponto, aquele ponto. É você que tem que ir. E você vai com a Bíblia na mão. No coração também, né? Por favor. Você é a palavra. É a palavra que você está levando. Você vai entregar a outra pessoa a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Essa outra pessoa vai cumprir o trajeto dela, levando também a Bíblia. Não esqueci aqui, peraí. Levando também a Bíblia. E vai entregar a outra pessoa. Tem até aquela com obstáculos, não é? Aquela corrida. Você vai enfrentar obstáculos. Você vai enfrentar lutas. Mas o bastão está nas suas mãos, meu irmão. Minha irmã, o bastão está contigo. Isto é, a palavra está contigo. Vá em frente. Passe isso adiante. Passe a sua experiência com Jesus adiante. Fale com alguém. Socorra alguém. Vá em frente. Deus está te acompanhando. Estou com vocês até todos os dias, até a consumação. Eu estou com vocês. Vocês não vão estar sozinhos, não. Pense sobre isso e toma uma decisão nesta manhã. Senhor, eu quero aprender essas lições. Quero fazer discípulos. Quero permanecer em Cristo, ligado em comunhão com Jesus. E mesmo que o Senhor diga não, o não vai ser bênção para mim e eu vou seguir em frente. Se for espere, eu vou aguardar. Eu vou aguardar o que o Senhor tem para mim. O Senhor me ama, o Senhor está comigo. Então, do Senhor sempre vem o melhor. Então eu vou aguardar o melhor de Deus para mim. Não é o melhor no sentido geral, porque o melhor já veio é Jesus, tá? Nesse sentido. O melhor de Deus na sua vida cristã. O melhor de Deus na vida de Elias está por vir, irmãos. Né? Que é aquele arrebatamento maravilhoso. Mas ele foi com Jesus, foi com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.